Capítulo 22. Só no fim de um mês foi que a família Teodoro tratou de mudar-se. Nina despediu os criados, montou a casa nova com mobílias baratas, leitos de ferro, louças brancas, sem douradura S. Pensava em tudo, traçava planos, sacudia o torpor e a apatia dos que a rodeavam, indagava preços e discutia o valor dos objetos que adquiria. Você dá à própria dor uma forma de felicidade, disse-lhe um dia o médico, é a mulher mais compenetrada dos seus deveres de mulher que eu tenho conhecido. De que serve? Para fazer os outros felizes. A sua influência e a sua atividade têm realizado prodígio S. E eu que já não acreditava em prodígios. Bem vê que fazia mal. Bem vejo. Nina sorriu, e depois continuou. Falando sério, tenho medo da responsabilidade que vou assumindo, sem saber como. Tia Mila não está em idade de aceitar hábitos novos sem grande sacrifício, Ruth só há de querer saber do seu violino, para tudo mais foi sempre preguiçosa. Sim. As outras são tão pequenas. Eu estarei a seu lado. Nina corou, e não respondeu. Dias depois Noca foi ao quarto da ama avisá-la de que iriam almoçar já na outra casa. Mila apertou as pálpebras S. A senhora torna a adormecer. Eu vou abrir a janela, abro. Camila não respondeu, sentiu o corpo pesar-lhe na cama e espalmou as mãos no seu largo colchão de crina. Como era bom! O ócio tinha-lhe infiltrado no sangue a voluptuosidade, que embelezava a sua carne de pêssego maduro, colhido ao sol de outono. O seu corpo redondo e róseo tinha o aroma expansivo da flor aberta, e a maciez da fruta polpuda e delicada que não pode sofrer nem grandes baques, nem grandes ventanias. Noca insistiu. Abro a janela. Camila calou-se ainda, procurando gozar mais um minuto o conforto do seu quarto cheiroso. Tinha criado fundas raízes no luxo, não se podia desprender por si, seria preciso que arrancassem. A culpa não fora sua, a última vez, essa, que se estendia sob um dossel assim de rendas e de cetins. Só agora compreendia o valor das mínimas coisas na harmonia do conjunto. Ali tudo era bom. A ideia da necessidade, do tacão acalcanhado, do chapéu feito em casa, do vestido forrado de algodão, irritavam-na até a doença. A pobreza tem morrinha, já é suja. Quis lembrar-se do seu quarto de solteira, buscando na humilhação do passado a resignação do futuro, dormira na mesma alcova que a irmã Sofia. Mal pôde reconstruir na memória o mobiliário barato desse aposento, em que havia roupas pelas paredes. Noca andava pelo quarto, Camila olhou, era em frente àqueles grandes espelhos que o marido a encontrava quando voltava do trabalho, satisfeito dos seus negócios, pisando e falando alto, com as mãos carregadas de embrulhos de guloseimas e de jornais da tarde. E não era para ele que ela picava nos seus vestidos claros uma flor, ou uma joia discreta. Era para o Gervásio que adoçava a sua beleza e se agarrava tanto à mocidade. A mocidade. Vendo-a abstrata, com os olhos úmidos, cheios de tristeza, Noca avisou, já impaciente. Olhe, minha Mila, a gente não deve ir tarde, o carro daqui a pouco está aí. Ajuda-me a vestir, e as meninas, lá embaixo? Lia e Raquel agora é que vão tomar banho. Você tem razão, eu estou mal acostumada. Vá, eu me arranjarei sozinha. Também, para este vestuário. Que saudade, Noca. Que se há de fazer? Agora é ter coragem. 2 horas depois Nina passava a última revista à casa, abria as gavetas verificando se todos os móveis estavam vazios e limpos, e percorria tudo, do salão à cozinha, da cozinha ao fundo do quintal. Noca ajudava-a na inquirição, remexendo as prateleiras e fechando as janelas e as portas. No escritório, por mais que tivessem lavado, lá ficava indelével, em uma sombra, no assoalho, a mancha do sangue de Francisco Teodoro. Nina ia passar por cima dela, quando Noca deu um grito. A moça recuou, olhando aterrorizada para o chão. Pisei? Quase, meu Deus! Contemplaram-se as duas entre lágrimas. Foi uma grande desgraça, Noca. Se foi. Ainda me parece mentira, a mim também. Às vezes julgo mesmo que ele vem da cidade e que vou vê-lo abrir o portão.
Pobre tio Francisco. Pela primeira vez, pareceu-lhes que aquela mobília impassível lhes estendia os braços numa súplica. Na secretária, ao lado do código de Orlando, o tinteiro de prata já vazio e em que a caneta sem pena pesava num abandono de corpo morto, havia cintilações frias. Nas paredes, chispavam as molduras dos quadros, e desenhava-se a figura atrevida do cavalheiro de bronze, de chapéu emplumado na mão, em um aceno arrogante de adeus. Disseram-lhe o último, e fecharam a porta. Na limpeza da casa, Nina encontra em um caixote, no porão, entre um sem número de objetos mutilados e antiquíssimos, o chicotinho com que Mário as urzia nos dias de cólera, quando, pequena e magra, ela fazia reboar pelos corredores a sua tosse de cão, que ele abafava gritando-lhe: "Cala a boca! Cala a boca!" Calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida. Com um triste sorriso desbotado, Nina separou de todos os objetos destinados para a fogueira, aquele chicotinho revelador e profético, e guardou-o como relíquia. Para que nascerá ela, se não para ser batida? Depois de toda a casa fechada, foram para o jardim. Camila e as duas gêmeas esperavam-nas sentadas no banco, embaixo da mangueira. Atrás delas, muito magrinha e pálida, Ruth mal sustentava a caixa do seu violino, pasmando para as árvores amadas um olhar dolorido e longo. Um minuto depois acomodavam-se no carro. Noca fechava o portão do jardim, e entregava as chaves ao criado do Dr. Gervásio, que esperava ali, na rua, para ir levá-las ao patrão. Subiu por último para a caleça. Ao primeiro arranco do carro, de todos os peitos saiu um suspiro e todos os olhares se voltaram para casa. Ruth chorou, parecia-lhe que deixava ali o pai, o seu querido papai. Só Lia e Raquel gorjearam uma risadinha. Enfim, iam para a casa nova. Durante a viagem ninguém mais falou. Para quê? Diriam todos a mesma coisa. Abafavam gemidos, disfarçavam lágrimas e iam assim, de negro, começar nova vida. Eram 10 horas quando o carro parou em frente à casa de Nina. Na vizinhança, tocavam exercícios num piano desafinado. O sol irradiava com força no cascalho branco do chão. A casa era pequena, em um trecho sossegado da rua de Dona Luísa, disfarçada por um jardinzinho mal cultivado. Dentro sentiram-se todos opressos, habituados à largueza de um palácio, parecia-lhes que aqueles tetos e que aquelas paredes se apertariam de repente esmagando-os a todos. O melhor quarto fora arranjado para Mila e as gêmeas, Ruth e Nina dormiriam na mesma alcova, Noca num quarto ao fundo. A sala de jantar, forrada de novo com ventarolas e japoneses no papel, abria para uma nesga de quintal por um patamarzinho de ladrilho que a desafogava. Tinham-na alegrado com um par de cortinas de cretone claro e uns vasos de flores na janela. Nina explicava à tia como determinara as coisas, sujeitando-se a mudá-las, se lhe não agradasse a posição delas. Supusera melhor suprimir a sala de visitas e fazer dela, que era ampla e clara, a sala de trabalho. Em vez do sofá, do Dunkerque inútil, de uma ou outra cadeira preguiçosa, estavam ali a máquina de costura, cadeiras fortes, uma estante para músicas, um armário, uma mesa e uma tábua de engomar. "Aquela tábua faz mau efeito aqui", murmurou Mila numa censura leve, sentando-se, muito abatida. A sobrinha explicou: "A saleta lá dentro é muito pequenina, ficou vazia, para as crianças brincarem nos dias de chuva. Se a senhora quer, põe-se lá a tábua." Depois, quando acabaram de percorrer tudo, Lia e Raquel pediram para ver o resto. Onde estava a sala do piano? E o escritório? Onde guardariam as suas bicicletas? A cozinha então era aquele cochicholo? A mãe anedeava-lhes os cabelos, sem responder, com os olhos parados. Tinham arranjado para a cozinheira uma preta velha, de 30.000 réis mensais. Mila achou-a repugnante e disse a Nina que lhe pusesse ao menos um avental. E à hora do almoço não comeu, olhava para as gêmeas que iam devorando os bifes e o arroz da cozinheira nova. Nina ofereceu colares à tia, que bebeu pouco, sem nem ao menos indagar a proveniência daquele vinho, também, soube-lhe mal, bebido por um copo de vidro, e lembrou-se com pena das suas garrafas de cristal lapidado que atiravam sobre a toalha boquetes iriados e trêmulos em T.S. Eram como violetas e botões de ouro que nascessem da luz e se espalhassem sobre o adamascado do linho.
O vinho viera da adega do Dr. Gervásio, ninguém mais o bebeu. Lia pediu repetição do bife, Raquel exigiu batatas e Nina, diminuindo a sua ração, encheu os pratos das prima S. O sol entrava pela janela numa larga toalha de ouro, rebrilhando no verniz novo dos móveis e nas roupas vermelhas dos japoneses retorcidos do papel. A preta velha trouxe o café numa bandejinha, mal arrumada, que pousou brutalmente em um canto da mesa. Camila fechou os olhos para não ver, quando os abriu, a sobrinha estendia-lhe uma canequinha delicada, do último aparelho do palacete. Mexendo o café, vagarosamente, a tia perguntou-lhe: só veio esta canequinha? E uma xícara de chá, nós bebemos bem nas outras. Veio também um copo de cristal, esqueci-me de o pôr na mesa. Quer mais açúcar? Não quero diferenças para mim. Depois. Realmente, custa muito a beber num vidro grosso, eu não acho. Ah, você. Nina sorriu e foi abrir a porta ao criado do Dr. Gervásio, que entrou trazendo a correspondência, jornais e uma carta para Francisco Teodoro, que o carteiro levará ainda à Rua dos Voluntários da Pátria. Você esteve lá em casa outra vez? Perguntou Mila admirada. Sim, senhora. Fui lá com seu doutor, um homem gordo, seu Serra e mais o leiloeiro. Já. Andaram depressa. Olhe, é bom avisar o carteiro. Seu doutor já avisou. Bem, pode ir. A carta era de Sergipe. O pai de Camila queixava-se de doenças e de atrasos, estava muito velho, pedia recursos ao genro. Dona Emília andava ameaçada de congestão, Vujossa internara-se com a família para o interior, por míngua de empregos, a Sofia fora pedir-lhe agasalho por ter brigado com o marido e as outras duas filhas iam indo. Desde a primeira até a última palavra arrastava-se um suspiro lamentoso de pobreza e de inércia. Quando Camila acabou de ler a carta, deixou-a cair aberta sobre os joelhos e calou-se muito pálida. Ruth soluçava com a cabeça deitada na mesa. Ouvirá as súplicas, mas o que a alterava não eram os cuidados do avô, era o destino daquele sobrescrito que ela tinha diante dos olhos, com o nome do pai, que, na ilusão da vida viera de longe, impelido por várias mãos desconhecidas e que, chegando ao final, não encontrava ninguém. Releram a carta e vinha atrasada. Já por lá, deviam estar fartos de saber a verdade. Como teriam recebido a notícia? Camila cerrou as pálpebras e viu a mãe, tal qual era na primeira visita de Teodoro ao castelo, faladora, animada, com aqueles grandes olhos trêfegos sempre reluzindo de esperança, deveriam estar bem amortecidos agora aqueles olhos, bem cansados de chorar. E, como nunca, Mila sentiu saudades do carinho e do consolo materno. Estava tudo acabado. Que ventura, se pudesse voltar a ser pequenina, inocente e adormecer no colo da mãe. Seria tão doce, tão doce. Os rigores do luto trariam a todos reclusos se a estreiteza da casa e o bom senso de Nina não reagissem contra as praxes. Depois não bastava a economia, era preciso trabalhar, fazer pela vida. Conheceram-se, pela primeira vez na família, as agruras do cálculo, o dever das restrições. Mário escreveu lamentando ter de demorar-se em Paris, retido por uma doença de Paquita, cujo nome repetia em todos os períodos. A verdade é que na família ninguém contava com ele, e que todos dissimulavam ressentimentos, fugindo de agravar tristeza S. Noca, pronta em expedientes, arranjou depressa a freguesia para Engomado S. Aquilo aborrecia Camila, que não gostava de ver trouxas de roupa atravancando a casa. O ferro, a fumaça, os peitilhos das camisas alvejando ao sol aumentavam-lhe o tédio e o mal-estar. A vida pesava-lhe. Uma tarde a mulata entrou com uma novidade. Tinha encontrado uma discípula de violino para Ruth, a filha de um empregado público da vizinhança. Camila opôs-se. Ver a sua pobre filha andar na rua angariando dinheiro alheio? Nunca. Não tinham ainda chegado a tal extremo. Mas, tia Mila, a não ser que Mário lhe dê uma mesada, com que devemos contar? Perguntou Nina, estupefata daquela afirmativa e acrescentou: o que nós trouxemos, mesmo com economia, não dará para mais de 2 meses. Camila regalou os olhos, como se só então tivesse a percepção da sua desgraça. Aproveitando a perplexidade da mãe,
Ruth convenceu-a de que as lições seriam um meio de a distrair, já não aguentava aqueles dias sem fim. Só a Nina não sobravam horas para trabalhos de interesse, precisava dividir-se em todos os mistérios domésticos, já as cozinheiras não paravam, umas porque bebiam, outras porque achavam o ordenado mesquinho, era um vai-vem cansativo, e ela sujeitava-se a tudo, pondo o encanto da sua paciência nos trabalhos mais rudes e pesados. Cumpria a sua missão de mulher, adoçando sofrimentos, serenando tempestades e conservando-se na meia sombra de um papel secundário. Corriam assim os meses. Os amigos escasseavam, mais pelo retraimento da família que pela sua mudança de fortuna. Os infelizes julgam os homens piores do que eles são, e nunca veem em si a causa justificada de certos abandonos. Camila queixava-se às vezes das relações antigas, sem cogitar que quem mais fugia era ela, envergonhada da sua nova situação. Levado talvez mais pelo hábito que por outra coisa, Dr. Gervásio continuava na assiduidade antiga, as suas visitas eram mais curtas, feitas de passagem, e evitava, com escrupulosa discrição, os almoços naquele lar pobre e simples. De mais a mais, não podia falar nunca a sós com Mila, naquela casa estreita, que encontrava-a rodeada sempre da família, fechada no seu rigoroso vestido de viúva, muito arredia. Aquelas esquivanças não o atormentavam, ele sentia que a ia amando com menos amor e mais amizade, era como uma irmã, necessitada do seu amparo e do seu conselho, que ele não podia deixar de ver todos os dias, o calor da sua mão e o som da sua voz já não lhe alvoroçavam os sentidos adormecidos. E bem percebia que no coração dela a paixão estava também apaziguada, e que para Camila ele ia já sendo apenas o amigo. E assim se passaram poucos meses, até que chegou um dia em que o olhar de Camila, irradiando, se trocou com o dele num fulgor de desejo. O fogo abafado pelas cinzas da tristeza irrompia subitamente, como uma labareda de fragoa. Ele espantou-se, ela conteve-se envergonhada, e separaram-se ambos inquietos e torturados.